Então, hoje, pessoal, nós faremos uma live, eu e o Dr. Ricardo Miaoka, sobre fertilidade masculina, né, os aspectos aí médicos e nutricionais. Boa noite, Carita, obrigado pelo convite, uma honra, na verdade, estar aqui para a gente bater esse papo. O Instituto Barini é um grande parceiro já há muitos anos aí de caminhada, né? E, bem, meu nome é Ricardo Miaoka, eu sou médico urologista, eu sou formado pela Unicamp, me formei em 2002, faz um tempo já aí. Depois fiz residência em urologia e depois uma dos meus nichos de atuação era de infertilidade masculina, né, com foco, com ênfase na infertilidade masculina, e eu atuo já há quase 14 anos aí na Androfert, que é um centro de referência em infertilidade masculina, que fica localizado em Campinas, né? Ótimo. Até já vou pegar o gancho para uma pergunta, porque muitos me perguntam, né, qual a diferença de urologia e andrologia? Essa é uma dúvida bastante frequente, né? Na verdade, o termo andrologia, cara, ele faz referência a um nicho de atuação da especialidade urologia, né? Então, dentro da urologia, a gente tem diversas subespecialidades, né? Urologia feminina, endourologia, que trata geralmente patologias litiásicas, né? Pedra nos rins. E a andrologia, ela faz referência aos nichos de atuação que dizem respeito à infertilidade masculina e doenças da sexualidade masculina, né? Então, sob o guarda-chuva da andrologia, o médico pode atuar ou nessas duas subespecialidades, ou às vezes se dedicar um pouco mais a uma delas. Eu realmente acabo focando mais a minha atuação andrológica no tratamento da fertilidade masculina. Ótimo, tá, legal. Até, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tem aqui um balãozinho com a interrogação. Aí podem escrever que de tempos em tempos eu vou dar uma olhada aqui, tá, nas perguntas. Mas nós vamos seguindo aqui a live com perguntas de pacientes, tanto que fazem para mim em relação à urologia, andrologia, e tantos que fazem para você, né, Ricardo, sobre nutrição. Então, isso que eu... E aí... Como a gente não programou assim, né, muito formalmente, ô Carita, Uhum. eu acho que se você permitir, eu tenho um monte de perguntas que chegam para mim no pacientes no consultório, então a gente podia fazer um ping-pong aí, né? Isso, acho Todos os ótimo. pacientes que, muitos, né, perguntam, eles vêm muito preocupados com o seu status de saúde quando eles estão lidando com a questão de infertilidade, né? Então eles sempre perguntam assim, qual que é a importância de eu ter uma dieta adequada e como isso pode impactar a saúde dos meus gametas, né? Então, mesmo um paciente que às vezes não é claramente que está no status não saudável. Então, obviamente, aquele paciente que está muito obeso, muito sedentário, esse você pode comentar, né, que seria para paciente claramente fora. Mas às vezes são pacientes que são dentro do peso, tem uma vida ali mais ou menos regrada, mas assim, como ele pode melhorar a dieta e como a dieta pode impactar a qualidade do gameta dele ou dela ou do casal? Ótimo, isso é uma ótima pergunta, até porque para você com certeza chega bastante, mas assim, normalmente quem procura auxílio, né, nutricional, assim, de nutricionista é a mulher. É muito difícil que seja o homem. E quando chega o homem, normalmente é meio arrastado pela mulher, né? Que aí vem o casal, mas depois de bastante tempo, é o mais comum. Eu atendo a mulher às vezes 1 ano, 2 anos, com questões para engravidar, e aí depois o homem chega, depois de 2 anos, né? Que eu vou falando, olha, precisa tratar o homem também, não adianta tratar só a mulher, né? Vamos ver direito esse espermograma, e aí ele chega. E normalmente os resultados são super positivos quando eu atendo o casal. Né? Então, sua pergunta é ótima, bem válida. E aí, vou te explicar uma coisa que talvez você já saiba, mas as pessoas não, que tem uma grande confusão até no que é uma alimentação adequada, pensando em fertilidade. O que nós precisamos saber? Que o que é mais estudado, né, os povos mais estudados e realmente assim a alimentação mais estudada para a fertilidade é a alimentação mediterrânea. E a base da alimentação mediterrânea é tudo de origem vegetal. Então, é uma alimentação plant-based. Tem muita fruta, muitos legumes, muitas verduras. Quando a gente vai subindo nessa pirâmide, aparecem os alimentos de origem animal, né? Especialmente peixe e ovos. E o restante, que aqui, especialmente no Brasil, a gente come muito, carne vermelha, leite e derivados, tá lá no topo da pirâmide. Esses povos estudados que são mais férteis, eles comem esses alimentos eventualmente.
numa festa, né? Alguma coisa assim, uma festividade tem a carne vermelha ou tem lá os queijos, diferente da nossa alimentação aqui do Ocidente, né? Uhum. Do Ocidente, eu digo do Brasil, mesmo porque tem lugares que são do Ocidente, mas tem essa dieta mediterrânea, né? Então, aqui do Brasil isso acontece. Muitos pacientes chegam para mim, os homens, sem obesidade, treinando bastante, só que com uma alimentação low carb. Ou seja, muita proteína, carne vermelha, né? Muitos com muito álcool, e aí chegam num shape adequado para academia. Então, essa é a confusão inicial, né? Que a maioria fala assim, não, mas eu não preciso ir. Eu já estou com um nutricionista esportivo, né? Já está indo tudo bem, tomando muita proteína do leite, né? Whey protein. Às vezes precisa e às vezes não, né? E aí, quando eu vejo os exames de sangue, esse homem, apesar de não parecer, né? Tá num peso adequado e tudo mais, ele está extremamente inflamado, com os índices de inflamação muito altos pela alimentação. Uhum. Então, essa é a primeira pegadinha, Né, e assim. o que você está me falando retrata exatamente o que eu vejo no consultório. E eu confesso para você que eu não tinha essa visão assim, agora ficou muito claro na minha cabeça essa sua explicação, mas realmente é uma tendência a gente entender que se o paciente está dentro de um, né, está com uma composição corpórea esteticamente adequada, Uhum, que teoricamente ele está numa condição saudável. E realmente a imensa maioria dos pacientes que eu tenho que estão sob orientação nutricional, elas têm um foco justamente para isso, ganho de massa magra, perda uhum, de gordura, né? Mas uhum, muito se baseiam exatamente no que você falou, que é uma dieta extremamente rica em proteína e muito pobre em carboidrato. Então, eu vou te aproveitar, já que a gente está falando disso, e você acabou tocando no whey protein, uhum, que é uma outra dúvida muito frequente, cara, tá? De pacientes que me perguntam se o whey protein faz mal. Então, eu acho que eu já vou aconselhá-los de uma forma um pouco diferente. Eu acho que eles precisam de uma orientação nutricional voltada para isso e que uhum, provavelmente vai ter que haver uma restrição na ingesta disso. uhum, Mas e outros suplementos na linha de BCAA, creatina? Muitos uhum. fazem uso de creatina agora de forma crônica, né? Tem bastante informação na internet, em outros meios, orientando sobre o uso crônico de benéfico, né, de creatina. Então, creatina, BCAA, acho que dá para pegar alguns mais comuns. E se você quiser comentar algum outro, como Uhum. que eles acham nessa orientação nutricional? Eles causam mal? Não? Podem fazer bem? Como que você Tá. orienta? Então, ó, é uma boa pergunta. A creatina, por exemplo, eu adoro. É um suplemento que eu uso até para gestante quando tem restrição de crescimento intrauterino. Uhum. Nossa, funciona muito, né? A gente consegue reverter uma restrição de crescimento com creatina. Eu adoro, uso muito para pacientes vegetarianos, né? Porque creatina tem muito em alimentos de origem animal. O que que acontece? Chegam para mim, é isso, tomando creatina direto, muito whey protein, é, alguns termogênicos, muitas vezes, né, para pré-treino, e um paciente inflamado, que eu vejo lá no TGO-TGP, eu vejo numa homocisteína alta, um PCR ultrassensível alto. O que, que quer dizer? Tudo vai passar pelo fígado, ele vai precisar suplementar outras coisas para fertilidade. Será que precisa de tudo isso nesse momento? Aí, quando eu vejo alguns índices da proteína, que dá para a gente avaliar pelo sangue também, proteína alta, creatinina alta. Então, não é que eu sou contra, só que existe o caso e o momento que a gente usa uma coisa ou outra. Porque o que mais eu vejo as pessoas usando tudo junto e misturado, né? Várias porções, assim, 40 gramas de proteína por vez. A gente não absorve tudo isso, né? Então, não tem porquê, só vai sobrecarregar o rim. Junto com a creatina, vai misturando tudo porque o professor da academia falou, né? Sim, E é claro. isso. Você olha, a pessoa está em forma. Mas sabe o que é legal, Ricardo, até da sua pergunta? Eu olho, outro dia aconteceu com um paciente, eu falei para ele assim, ó, eu não vi seus exames ainda. Ó, o doutor Ricardo falando, funciona mesmo, cara, tá creatina. Que a gente estava falando da restrição, sabe? Porque nós temos excelentes resultados. Eu falei para um paciente, ó, eu acho pelo que você está falando que você faz uma dieta hiperproteica, acho que tem muita gordura. Ele falou, mas como você sabe? Não chegaram meus exames, ainda não te falei. Eu falei, porque você está muito vermelho. Eu já vejo no seu rosto isso. E a esposa dele falou, nossa, dá para perceber assim mesmo? Eu sempre olhei e achei que ele estava vermelho nesses últimos tempos.
Então, pela pele, a gente consegue também avaliar o nível de inflamação, mesmo online, hein? Porque eu só atendo online. Então, Então devia estar bem pletórico mesmo. é. Então, a gente consegue avaliar a inflamação pela pele, pela cor da pele também. E normalmente está nessa dieta. Uhum. Né? Eu acho que então você levantou, na verdade, mais um aspecto que eu acho que é importante, né, Carta, dessa coisa, que é a individualização, talvez, do aconselhamento nutricional, né? Uhum. Porque acho que a gente já identificou que um aconselhamento nutricional pode ter focos distintos, né? Então, às vezes, é um foco estético, esportivo, né? Nessa linha. Depois pode ter um foco de melhora da fertilidade, que seria talvez uma outra linha. Uhum. E aí, dentro da orientação de nutrição para a fertilidade, as individualizações do paciente em si, né? Com as suas condições peculiares, né? Individuais, limitações, né? Talvez você comentar um pouco sobre isso, não sei. É isso mesmo, e até você tocou um ponto importante, que às vezes eu atendo que aconteceu mesmo essa semana, um paciente que chega para mim, né, querendo tratar fertilidade, olha, eu tô com baixa libido, isso, aquilo, né, e preciso emagrecer. E quando eu vejo os exames, tem tanta coisa para mexer, tanta coisa. Ele tá com compulsão por doce, compulsão por álcool, muitas vezes, que eu tenho que tratar a base. Muitas vezes eu tenho que entrar com plantas, com fitoterapia, para dar uma desopilada no fígado, para ele conseguir até usar o suplemento para fertilidade, porque tem gente que nem consegue tomar o suplemento, que está com diarreia, que não absorve, que está com dor de estômago. Então, são tantas nuances, sabe? Tantos detalhes que a gente vê que é trabalhoso. É um negócio que a gente tem que pensar bem globalmente, sabe? Para ver por onde começar Claro. nesse lugar, né? Então, tem isso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Engatando aqui. Dos homens que chegam para você, né? Que normalmente são indicações, né? Eu te indico, nutricionistas, médicos e etc. Não sei se você sabe responder exatamente isso, mas para ter uma ideia, qual que é o percentual desses homens que chegam até você que tem alguma questão de fertilidade? Então, aí depende de onde eu atendo eles, tá? Num consultório de urologia geral, que às vezes o paciente vai, a esmo, onde eu atendo sem filtrar o paciente, é mais ou menos aí, acho que uns 15% dos pacientes vêm com essa queixa específica de fertilidade. Na Androfert, que eu atendo um público dedicado para isso, é quase que a totalidade, mas aí é uma amostra realmente viciada, né? Mas eu acho que talvez um número interessante para o pessoal saber da importância do diagnóstico da infertilidade, da dificuldade de gestação, né, dos casais em idade reprodutiva. O que se estima hoje é que mais ou menos 15% dos casais em idade reprodutiva têm dificuldade de chegar à gestação. Isso é um número muito importante, né, Carita? Porque, na verdade, isso aí é a mesma incidência praticamente de câncer de próstata em homem, que é um em cada 100. Então, é um problema de saúde pública, essa que é a verdade, né? Então, é extremamente relevante e é um problema muitas vezes relegado, especialmente quando o foco é masculino, muito do porque você falou, o homem tem uma certa resistência a procurar ajuda médica, não tem essa cultura como a mulher tem, né, desde a sua idade muito tenra, né, de frequentar o ginecologista, falar mais abertamente sobre sua saúde, né? E o homem não, o homem também um pouco se escondendo um pouco desse espectro aí de ter que ser o líder da família, de não pode ficar doente, não pode ter nada. Então, um pouco de machismo também por causa disso, né? Então, ele é um pouco resistente a procurar ajuda. E na fertilidade masculina, muitos também, eles acabam enxergando de certa forma que se ele tem uma questão envolvida com a fertilidade, fere um pouco a masculinidade dele. Tem isso, Então, né? talvez isso também crie uma certa resistência do homem ceder e fazer investigação. Felizmente, eu vejo que isso vem diminuindo assim, nos últimos anos. O homem, pelo menos os casais que eu tenho a oportunidade de atender na clínica, eu vejo que eles já chegam assim, com uma parceria assim, bem importante. E eu sempre falo para o homem que o que a parceira dele espera é isso, que ele esteja lá, que ele tenha interesse, né, por investigar, por ver se ele tem alguma coisa ou não. Por quê? Porque, na verdade, os problemas de infertilidade eles se distribuem igualmente nos dois sexos, né? Então, É isso que eu ia te perguntar, se é esse número que eu tenho é mesmo, mais ou menos isso. Na 35%. verdade, é praticamente a metade. Porque um Tá. terço das vezes a gente vai ter um fator masculino isolado, um Uhum. terço das vezes a gente vai ter um fator feminino isolado e um terço das vezes a gente vai ter O casal. um casal com uma questão de fertilidade envolvida para cada lado. Então,
é fundamental, né? Uhum. Investigar ambos para que a gente realmente faça um tratamento otimizado aí do casal, né? Ah, excelente. Era essa a dúvida, porque é isso normalmente que eu falo, esse dado que eu vi a última vez, e agora você confirmou que é isso mesmo, né? Praticamente um terço de cada. Legal. Essa aí é mais ou Ótimo. menos a divisão. Uhum, ótimo. Vou te perguntar uma agora também, que é uma coisa muito. Eu uso muito no consultório, na clínica, para praticamente todos os pacientes. Uhum, E eu acabo usando de forma farmacológica, eu vou te explicar o que é, e eu queria saber como que a orientação nutricional pode ou substituir ou complementar isso. Então, tem várias evidências na literatura médica de melhoria, né, nos parâmetros seminais quando a gente usa antioxidantes, né? Falando de uhum, antioxidantes, eu estou falando de vitaminas de um modo geral. Então, vitamina C, vitamina E, metilfolato, L-carnitina, acetilcisteína, etc. Tem uma série que você pode comentar se você achar que cabe aqui. comenta. Então, eu tenho uma fórmula assim que eu costumo prescrever para os pacientes para eu ter certeza que eles estão ingerindo pelo menos aquele mínimo de antioxidantes, e eu bolei essa fórmula baseada no que eu consegui achar de literatura médica e que eu entendi que eram estudos um pouco melhor desenhados, mas você sabe que, né, na literatura é meio pobre, assim, a qualidade dos estudos é meio pobre, mas existe alguma evidência aí de melhora, apesar de ser controverso, de uso de vitaminas de um modo geral para a melhora da fertilidade. Uhum, Que tipo de alimentos podem beneficiar mais, né, a ingestão dessas vitaminas? E se o uhum. paciente se adequar a uma dieta mais regrada, ele seria possível dispensá-lo de tomar essas vitaminas? Porque não são muito fáceis de tomar, tem paciente que não tolera, né? Um paciente que não Então, tolera. como que você enxerga isso? É complementar? Pode substituir? Todos merecem esse tipo de orientação ou não serve para todo mundo? Como que você enxerga isso aí, cara? Ótima pergunta. Eu até falei recente com o Dr. Ricardo Barini, nós estávamos conversando sobre isso, que muitos pacientes preferem a suplementação para cortar caminho, porque por algum lado, assim, é mais caro e tudo mais, mas é mais fácil do que se alimentar bem todos os dias, né? Isso alguns pacientes pensam assim. O que eu recomendo sempre? Vamos tentar via alimentação. Essa é a ideia. E aí, se tem aquele paciente regrado que faz tudo direitinho, dá para a gente diminuir a suplementação. Eu não consigo tirar, e vou te falar por quê. O tempo é curto, normalmente, né? Um casal que está tentando engravidar tem um tempo especialmente para mulher. Então a gente não pode assim ficar tratando 4, 5 anos. Perfeito. E aí tem várias coisas que oxidam o nosso corpo e não só a alimentação. O estresse, o sono ruim, depende de onde essa pessoa está inserida, que normalmente a maioria dos meus pacientes estão em cidades grandes, tendo contato com tudo isso o tempo inteiro, com poluição, né? O que a gente fala? Um monte de xenobiótico, que são substâncias estranhas para o nosso corpo, o tempo inteiro. Os produtos de limpeza em casa, a água que a gente está consumindo, que tem um monte de coisa. Então, assim, a gente está meio rendido. Então, a gente precisa dessa força-tarefa. Qual que é? É uma alimentação super boa, é a atividade física, é o sono e é a suplementação. Eu quase não consigo sair dela. Mas assim, vou te dar um exemplo. Você falou da vitamina C e vitamina E. Vitamina C, frutas cítricas, né? Vamos lá, para laranja, cerola, goiaba, tem uma que super rica em vitamina C, mas é mais para o Nordeste, camu camu. Vitamina E, né? Um mix de tocoferóis que normalmente eu prescrevo assim, tem nas sementes, nas castanhas. Então eu vou introduzindo na dieta, né? Especialmente se a gente consegue juntar a C com a E, tem uma melhora em contagem de espermatozoide, em motilidade. Isso eu já vi, né? Nos resultados assim de comparando com os pacientes que eu sei que fazem alimentação e tudo. Então a gente vê a diferença. Então eu vou tentando via alimentação e o que não dá via suplementação. L-carnitina, por exemplo, é super importante, mas ela tem só em alimentos de origem animal. Uhum. Então eu não vou aumentar a carne vermelha desse homem que eu quero desinflamar. Aí eu passo para suplementação, Perfeito. né? Então eu vou tentando dessa forma. Não sei se eu te respondi, se era Não, bem isso. respondeu. E aí, como você acabou mencionando que tem alguns elementos que podem favorecer a motilidade, e aí eu não Uhum. sei se é a resposta para a pergunta que eu vou te fazer, você conhece evidência de algum suplemento ou alimento, na verdade,
que possa melhorar especificamente morfologia. Morfologia no sêmen é um desafio para nós andrologistas É um desafio, né? melhorar, assim, mesmo quando a gente tem evidência de fatores de agressão, tipo varicocele, por exemplo, que a gente intervém cirurgicamente, etc., Uhum. o percentual de melhora em morfologia sempre é um desafio, porque ele varia muito pouco. Tá. Então, em relação a alimentos, qual é o alimento que pode me ajudar a melhorar a morfologia espermática? O que eu percebo, tá? Assim, o que os estudos trazem e o que eu percebo na prática clínica. Quando a gente consegue via selênio, né? Então, castanha do Pará, especialmente castanha do Brasil, que é onde tem mais selênio, né? E dou uma ajustada junto com a suplementação, que também não pode ter demais, tem que ajustar aí até a dose do selênio. O ômega 3, né? Eu percebo que também tem essa ação na morfologia, mas é assim, tá? De 3 para 4. Você tá falando de Kruger, né? Kruger. É suado. É Aquelas que a gente consegue um 4 assim, arrastado, isso aí. né? Então, eu sei disso, mas assim, a minha prática clínica com os estudos, eles vão colaborando para eu ver esse resultado. Eu vi recente, de 2 para 4. Acho que foi ontem, um paciente. Ele perdeu peso, ele fez a suplementação e a coenzima Q10 também entra aí, nesse lugar também da morfologia. O resto vocês veem melhores resultados mais fácil? Motilidade, tudo mais? Vejo, concentração, motilidade, Tá. são os que a gente vê responder um pouco melhor em números, assim, mas a morfologia, ela empaca às vezes, então por isso que eu estou te perguntando. Tá. Tá. E fragmentação? Fragmentação tem um benefício muito grande quando a causa do excesso da fragmentação não é intratesticular, né? O ideal para a gente selecionar os pacientes que talvez se beneficiassem de fato do uso de antioxidantes, né, em caráter terapêutico, talvez o ideal fosse que a gente não só dosasse a fragmentação do DNA espermático, mas também o índice de radicais livres, né? Então, naqueles pacientes que a gente consegue determinar que está com excesso de radicais livres no plasma seminal, por exemplo, ainda está provado que ele tem um fator pós-testicular agindo ali, e talvez esses pacientes se beneficiassem mais do uso de antioxidantes. Mas essa é uma dosagem que, apesar de ser possível, né, ela é cara e ela é muito trabalhosa e poucos laboratórios podem oferecer. Tá. Então, como é difícil fazer essa distinção, via de regra, meus pacientes que têm fragmentação de DNA elevado, todos estão sob uso de antioxidantes, pelo mesmo motivo que você falou. Apesar de eu encaminhar para a orientação nutricional também, eles acabam que eu tenho que suplementá-los, porque é o que você falou. Dois motivos acho que são principais, né, cara? Tá? Primeiro, é a única maneira de você, de forma objetiva, ter certeza que o paciente está ingerindo aquele mínimo que você quer de cada um dos suplementos. E o segundo, e talvez o principal, é o que você colocou, né? Que a gente tem um objetivo de curto, geralmente é um objetivo de curto prazo. Então a gente precisa de resultado logo, né? E aí também tem o problema do tempo que você tem para ter um efeito no parâmetro seminal a partir do momento que você inicia uma intervenção. E aí isso vale para dieta ou para o uso de antioxidantes, né? De vitaminas. Toda vez que você faz uma intervenção com o objetivo de melhora do sêmen, você tem que respeitar um tempo de evolução da espermatogônia, que é a célula primordial, né, original, que vai gerar o espermatozoide maduro. Então, essa evolução da espermatogônia, que vai passar por um espermatócito, depois uma espermátide, depois virar um espermatozoide maduro, ela leva aí mais ou menos uns 74 dias. Então, toda vez que você começa a fazer a intervenção, não adianta você querer colher o sêmen depois de 2 semanas de uso de vitaminas, que não deu tempo. Quer dizer, a muda não virou planta ainda, né? Então, tem que ter isso em mente também. Começou a intervenção, porque o paciente pergunta, mas aí quando que eu posso repetir meu espermograma, né? Então, só faz sentido pelo menos 2 meses e meio para frente. Senão, não tem como você ver o ganho, né, dessa intervenção. Seja nutricional, seja antioxidantes, seja correção de varicocele, ou qualquer outra intervenção que vise a melhora do parâmetro seminal. Ótimo. É interessante porque eu sempre falo para o casal 3 meses, né? Porque o óvulo da mulher são 3 meses que a gente precisa lá para também eclodir no óvulo maduro, né? O óvulo. Então pro casal, os 90 dias do casal. Eu acabo colocando 90, né? Assim, peço para repetir o exame depois de 2 meses para ver um ajuste mais fino, né? Exato. Quando eles vão para uma. É o que eu faço também quando a gente faz outras intervenções, como reposição hormonal, por exemplo, é a mesma coisa. A dosagem hormonal eu tendo a acompanhar mensalmente para ir fazendo ajustes.
Então, no sangue, eu acabo verificando a cada 30 dias para ver se precisa ajustar alguma coisa de dose ou intervalo. Mas para verificar melhora seminal, antes de 2 meses e meio a 3 meses, Não tem realmente por que não ficar tem muito risco repetindo. biológico. É, Tá. correto. Vou até te fazer uma pergunta que me surgiu ontem, essa dúvida, né? Um casal que eu atendo, eu atendo, a mulher vem com muito mais frequência e o homem ele dá umas fugidas. Ele vem, mas ele foge. Ele veio, emagreceu, só que tomou suplementação mais ou menos, não foi tão legal assim, sabe? Ficou muito intervalo sem a suplementação. Só que eu fiquei assustada porque ele veio com uma fragmentação, assim, tava 8%, foi para 26%. E aí ele repetiu, deu 30 nesse nível. Só que eu insistindo muito, porque ele, cara, tá, não sei o que eu tô fazendo diferente, não sei. Eu falei, não, tem alguma coisa, não pode ser só isso que você não suplementou, tem alguma coisa. Ele falou, eu comecei a fumar vape, aquele cigarro eletrônico. Aí eu queria saber se existe alguma evidência aí. Isso é muito importante porque a fragmentação de DNA é uma análise, né, específica, é um teste funcional específico do espermatozoide da análise seminal, que não faz parte da análise seminal usual, né, dessa que colhe em laboratório de análises clínicas. Então, a fragmentação do DNA veio ganhando muita importância, principalmente nos últimos 5 a 10 anos, porque ela já mostrou que tem um impacto muito importante na queda de fertilidade ou por gestação espontânea, mas também nos resultados de reprodução assistida, né? Então, é uma coisa que realmente ganhou muita notoriedade nos últimos anos e está se entendendo cada vez mais sobre os mecanismos de aumento de fragmentação de DNA e alternativas para o tratamento, né? Então, uma das causas que inequivocamente eleva a fragmentação de DNA é tabagismo. E aí o tabagismo do cigarro tradicional ou do cigarro eletrônico, ele não tem muita diferença. Todo mundo sabe, inclusive eu já conversei com colegas pneumologistas que afirmam que o vape, na verdade, ele é até mais tóxico que o cigarro normal, porque ele reúne, parece que, mais elementos químicos ainda, e ele tende a ser até mais viciante, porque ele é muito agradável, parece, né? Eu não sei, porque eu não sou Também usuário, mas, não experimentei, mas falam que é mas mesmo. falam que é uma coisa assim. É porque o cigarro, mesmo para o fumante reconhecia que o odor, né, a fumaça ali e tal, incomodava um pouco, mas quer dizer, ele acostumava com aquilo e nutria o vício dele e se acostumava. Mas incomodava muito as outras pessoas até que convivem com o fumante, né? Agora o vape não tem isso, né? Porque é vapor. Então, inclusive em ambientes fechados, eles conseguem fazer uso. E ele acaba sendo viciante por causa disso, porque ele toda hora está à mão, né? Ele pode ser usado, parece, em qualquer lugar. Ele pode se adicionar aromas, parece, no vape. Então, mas ele é igualmente tóxico. Então, isso realmente é um alerta que tem que ser feito para o paciente que está em busca de melhora da sua fertilidade. Ele deve interromper o uso de qualquer que seja a substância inalatória, seja o cigarro comum, né, ou seja o cigarro a vapor. Tá. Então, outros. Ótimo E aí, saber. aproveitando que a gente comentou sobre fragmentação, né, existem outros fatores importantes para aumento de fragmentação, e aí eu destacaria varicocele. Então, para quem não sabe, né, a varicocele é uma alteração anatômica, né, que o paciente tem varizes escrotais. Então, as varizes escrotais podem aumentar a temperatura intraescrotal, que idealmente tem que ser mais baixa que a temperatura corpórea, e isso, dentre outros danos que pode causar no sêmen, pode aumentar a fragmentação de DNA. Então, esse teria um tratamento que seria uma correção cirúrgica. E a obesidade pode aumentar a fragmentação de DNA, assim como o avançar da idade e a exposição a outras toxinas. Mas a obesidade cabe aí também, já que a gente está falando de Cabe nutrição. aqui, né? Então, E até falando de fumar e a maconha, porque alguns pacientes me perguntam disso também, interfere? interfere também. Os trabalhos que eu li sobre maconha especificamente dizem respeito mais especificamente sobre desmotilidade espermática. Então, o uso crônico de marihuana pode prejudicar principalmente a motilidade espermática, pelo menos nos trabalhos que eu vi. Eu talvez tenha impacto em outros parâmetros seminais. Tá. Mas, definitivamente, assim, esses hábitos... Toda vez que o paciente me pergunta assim, e se eu ficar com dúvidas se eu faço ou não faço, o que eu geralmente falo é isso, né, cara? Eu falo assim, veja, faça uma análise honesta se a atividade que você tem dúvida, ela traz benefício para a sua saúde como um todo. Se ela traz benefício para a sua saúde como um todo, ela certamente vai ser benéfica para o seu espermatozoide. Ótimo. Se ela não traz saúde para o seu corpo,
provavelmente ela vai ter um impacto negativo também na sua capacidade fértil, né? Então, Uhum. ele fala, bom, isso aí pelo menos é um filtro que geralmente vai acertar, e acho que no mais de 90% das vezes. Então, é esse tipo de orientação que eu passo. Faz sentido. Ótimo. Super esclarecedor. Eu vou até ver, tem uma pergunta aqui, vamos ver se. Ó, o que melhora o volume do ejaculado? Nós não falamos de volume ainda, né? Não, essa é uma boa pergunta. Eu não sei se existe algo na literatura claro sobre isso, sobre hipospermia, né? Que seria a queda de volume seminal. Uhum. Então, claro que a hipospermia às vezes pode retratar uma questão patológica mesmo, ou uma questão fisiológica. Tem pacientes que simplesmente têm um volume seminal menor, mais concentrado. Uhum. Mas o que eu oriento meus pacientes quando eles têm um volume seminal baixo é hidratação. Eu acho que Tá. o volume seminal está diretamente ligado ao estado de hidratação do paciente, porque na verdade o plasma seminal ele é um líquido corpóreo também, né? Uhum. Então, quando o plasma está muito concentrado, eu sempre questiono o paciente se ele tem feito uma ingestão hídrica adequada. E aí eu não sei, eu até devolvo a pergunta para você, se você, como que você orienta, se você acha que a hidratação de fato tem impacto no volume seminal, e se tem, qual que é a orientação que você passa, cara, a respeito de quanto que se deve ingerir de líquidos por dia? Normalmente, né, a gente tem uma média, um cálculo, mas eu vou muito assim pelo recordatório, pelos hábitos alimentares mesmo do paciente, não só de líquido, mas o quanto ele consome também alimentos úmidos. Então, tipo, paciente que não bebe tanta água, mas as frutas que ele prefere é melancia, melão, a ingestão da água é maior também. Uhum. Eu olho isso, olho também no exame de sangue, a gente consegue fazendo um cálculo lá de hemoglobina e hematócrito, saber o quão hidratada essa pessoa tá, e também através da bioimpedância quando o paciente me traz. Eu consigo ver o volume de água. Então eu junto essas informações para ir orientar ou não se são 2 litros e meio, de acordo com o que ele já vem fazendo. Perfeito. Uma das coisas que assim, muita gente fala, eu não bebo água o suficiente, eu já sei. Né? Falo também, eu tenho uma tabelinha de cor da urina. Então mostro para ele tentar me identificar e normalmente está mais para desidratado, né? Quando eles já reconhecem que não toma tanta água. E aí o que eu oriento é aquela coisa da comportamental. Ó, você vai comprar uma garrafa de 1,5 litro, você vai deixar lá do lado, você tem que tomar 2 no dia para ver o que está acontecendo e tal. E é muito interessante, porque esse paciente mais desidratado, quando ele começa a se hidratar, também os parâmetros melhoram. De exame como um todo, de inflamação, né? A ureia super baixa, a gente começa a ver outros parâmetros diferentes no exame de sangue, quando melhora essa hidratação. E quando você fala de hidratação, além de água, né, água que é óbvio, frutas Uhum. que têm uma carga hídrica alta, eu Uhum. tenho pacientes que às vezes não conseguem tomar água, cara. Então, assim, por mais que eu fale, não, compra um cantil, deixa a sua mão, etc. O paciente ele fala, doutor, eu não consigo, eu nauseio, eu tenho náusea a partir de um certo ponto. E às vezes esse ponto é tipo um copo d'água, ele já começa a ter dificuldade de se hidratar com água pura. Uhum. Então, para esses pacientes, você deve com certeza ver esse tipo de paciente, que outras opções ele tem para conseguir manter um nível de hidratação adequado? É chá? O que é melhor? É chá? É suco? Não sei. O O que você suco orienta? nunca. Suco a gente não usa, né? É até uma coisa que eu mesma gosto de suco, mas eu nunca indico. Porque realmente, assim, tem uma carga calórica alta, não tem fibra, não tem porque a gente toma suco, né? Então, o suco eu acabo não indicando. Posso indicar uma água saborizada, que aí você pegar a água e pingar um pouquinho de laranja, um pouquinho de limão, outra fruta, isso sim, tá? Eu indico água saborizada para esses pacientes que não conseguem beber água. E chás também. Que o chá, por exemplo, você pega um chá de cidreira e deixa gelado, ele fica gostoso também. Ele fica saborizado e dá para tomar gelado e não quente. Tem alguns chás que prejudicam a fertilidade. Do homem, por exemplo, o chá de hortelã e hibisco. Então, esses dois eu não indico. Não sabia Esses dois. dessa. Por que que prejudica? O chá de hortelã, ele tem alguns estudos que mostram que pode baixar a testosterona, então a gente não indica chá de hortelã para o homem, e o de hibisco, ele atrapalha a implantação, isso tanto do homem quanto da mulher, né? Para os dois, quando o homem toma também atrapalha a implantação, então a gente não usa hibisco também, e ele interfere nos hormônios, esses dois. E o hortelã mais para o homem do que para a mulher, então a Que gente interessante. usa Eu não esses sabia dois disso não, chás. cara. É É. legal.
Chás são super complexos, né? Que eu não sei se você sabe, mas na gestação, por exemplo, não tem quase nenhum chá que é seguro. Nem camomila, Então, nem erva sim, doce. sim, eu sei dessa orientação, mas eu nunca me É, questionei o porquê disso. é. Mas é porque é Então, abortivo? É abortivo? por exemplo, o chá de camomila, ele diminui líquido amniótico. Hum, Já tem esses estudos mostrando que diminui líquido amniótico, então a gente não indica. Aí tem outros chás que têm outras questões, relações com aborto. Então, não dá para usar quase nada. É só realmente o de gengibre na gestação, um chá de fruta que não tenha cafeína, né? Não com chá preto junto, nada eu disso. realmente não sabia. Ô, cara, então eu vou aproveitar que você tocou num assunto aí de chás e você comentou de hormônio. Uhum, E a questão hormonal é uma outra questão super importante aí quando a gente está lidando com os pacientes, né? Tanto masculino quanto feminino, mas aqui focando um pouco mais nos homens, na questão hormonal. Com alguma frequência, né, quando eu estou analisando os pacientes, óbvio que o pilar da minha avaliação é a análise seminal, mas 100% dos meus pacientes fazem uma análise de perfil hormonal para entender, porque tem uma relação direta, né, do nível de testosterona, das gonadotrofinas com a qualidade seminal. Então, uhum, eu tenho lá meus meios de tratar os pacientes de forma farmacológica, e se você quiser, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas eu queria certo. saber, já que você tocou nesse assunto, né, do chá, Uhum. e falando que o chá de hortelã e hibisco especificamente pode ser deletério, que outros alimentos têm que ser evitados no sentido de tentar evitar um dano, uma piora hormonal, e que Uhum. alimentos poderiam beneficiar o aumento, se é que tem algum alimento que pode beneficiar o aumento hormonal, né, o aumento do nível de testosterona? Ó, o que eu percebo é que não existe um alimento mágico, algum alimento importante para isso. É o todo. E o principal está na perda de peso. Aí eu percebo que melhora todo o perfil, né? O estrogênio do homem baixo, porque eu estou cheio de homem com estrogênio mais alto e testosterona baixa. E isso tem muito a ver com a obesidade. Então, quando eu consigo mudar toda a alimentação para uma alimentação mais plant-based, que vai ser antioxidante e vai fazer com que ele perca peso, esses hormônios eles já voltam para o lugar. Essa é a minha percepção. Né? Esses homens, assim, vários, acho que você também vê isso, né? Com ginecomastia, a gente percebe, né? Assim, que tem realmente esse perfil invertido. Então, não tem nenhum alimento que possa, assim, olha, isso aqui vai funcionar para, né, como, porque eles procuram isso mesmo, né? Sempre pergunta. É. E todo mundo me pergunta, mas e a maca, né? E também do suplemento, né? Posso usar a maca peruana? Isso vai ajudar, tal. Tem várias coisas, especialmente da medicina indiana, que é a Ayurveda, que tem o ginseng indiano, que é o ashwagandha, que auxiliam. Eu percebo que ajuda bastante. Então, tem alguns fitoterápicos que a gente usa para isso, para esse fim, E sim. tribos, Mas que é o mais comum no nosso meio, como que você recomenda, aconselha, desaconselha? Como que você comenta sobre tribos o terrestres? tribulus eu acho ótimo, excelente. Só que a gente está no momento, eu não sei como está agora, tá? Porque não podia mais prescrever aqui no Brasil o tribulus, né? Eu não sei como isso está agora. Eu não sei, Então, eu prescrevo. você tem Eu conseguido nunca normal, porque assim, teve uma retornou. fase que nutricionista não podia mais, e aí depois me disseram que não podia mais usar tribulus aqui no Brasil. Né? Então eu parei de me informar a respeito disso, mas o resultado é muito bom de tribulus, eu gosto. Eu acho bem bom. Inclusive o homem relata, né, que melhora a libido, melhora a força, e assim, vários estudos mostram que atividade física como musculação já auxilia a aumentar a testosterona a partir do exercício, né? Então, eu acredito mais nesse todo. Maca peruana, por exemplo, não tenho certeza absoluta que funcione, né? Eu não prescrevo maca. Eu não tenho, assim, eu também não tenho muito argumento para contraindicar, então às vezes o paciente chega em uso de maca. Eu não tenho muito argumento para descontinuar. Eu falo que eu não tenho informação, porque eu já procurei na literatura e realmente nunca vi nada sólido, robusto o suficiente para prescrever. Uhum. Eu também me agrada trabalhar com tribulus, eu acho que é Tribulus é inócuo, legal. não é maléfico, existe Uhum. alguma evidência assim, de melhora de níveis de testosterona, apesar de não ter trabalhos bem desenhados para a questão de gestação pontualmente, né? Então, mas se melhora a testosterona, teoricamente, de uma forma indireta, poderia melhorar o potencial reprodutivo, ter uma Uhum. ótima aceitação pelo paciente, né? E eu, sinceramente, Peraí, estava proibido prescrever.
Voltou, tinha falhado um pouquinho. Isso para nutricionista, né? Eu não tenho certeza se ele ficou fora por muito tempo. Teve alguma encrenca aí com a Anvisa que agora eu não sei como tá, Uhum. sinceramente, assim, o Tribulus, né? Mas eu sempre gostei muito, né? E os pacientes pedem muito Tribulus, mesmo Sim, porque sim, vem é uma resultado. aceitação boa, assim. Eu Isso acho. mesmo. A ashwagandha você nunca utilizou, que é esse ginseng indiano, Nunca usei e na verdade, eu não tenho muito conhecimento nessa área, viu, tá? Carita? Uhum, E tá. da medicina Ayurveda. Eu já li alguma coisa, mas acaba que quando eu preciso fazer alguma manipulação hormonal, acaba que pela minha formação médica alopata, eu acabo recorrendo mais Uhum, a medicamentos mesmo. E concordo totalmente com você, onde eu mais vejo pacientes com distúrbio hormonal, assim, falando especificamente de testosterona, são os pacientes em sobrepeso ou obesidade, né? uhum, E no meu entendimento, o que acontece é que eles convertem muito, eles acabam estrogenizando por uma atividade exacerbada da aromatase. E aí, além da orientação de tentativa de perda de peso, etc., se eu preciso de um resultado de mais curto prazo, eu acabo usando, às vezes, inibidores da aromatase mesmo, né? uhum. Não acho que não gosto de ficar entupindo o paciente de remédio, mas quando a gente tem um objetivo de curto prazo e a gente precisa reverter logo, a gente sabe que essa perda de peso ela pode levar um tempo até o paciente, né, se adequar, né, mudar um pouco do estilo de vida dele, né, achar tempo para fazer exercício, adequar a dieta. Então, às vezes a Uhum. resposta pode não ser tão imediata e aí eu preciso chegar no peso e depois começar a ver a transformação hormonal e depois o impacto no sêmen. Então, dependendo do momento que o casal tá, dá para tomar esse caminho um pouco mais longo, né? Às vezes o casal realmente está motivado, é um casal mais jovem, né? A mulher tem uma reserva ovariana que permite esperar mais um tempo. Então, aí, Uhum. confortável realmente, eu acho que é, como você disse, eu acho que é muito mais sólida essa transformação do que você só remediar a coisa. Mas nos pacientes que a gente precisa de uma resposta mais no curto prazo, realmente eu não tenho muito pudor aí de usar medicamento mesmo para tentar reverter essas coisas. Tá. E para perda de peso, você acaba utilizando também em alguns casos? Não, não prescrevo nada para perda de peso. Tá, Nunca prescrevi, tá. não acho que cabe a mim, na verdade. Uhum, sim. Então, eu prefiro Uhum, muito mais encaminhar para uma nutricionista, fazer esse tipo de orientação. Então, uhum. essas novas medicações aí que estão muito na moda aí, os Ozempic, né, que eu sei que pode ser comprado na farmácia, inclusive, acho que sem receita médica. Uhum, Esses inibidores de apetite, não tenho familiaridade com o uso deles, eu não me sinto uhum, confortável para prescrevê-los, tá? uhum. Então, eu realmente, quando eu acho que se o paciente está enfrentando uma dificuldade de perda de peso e ele relata isso para mim, eu encaminho para nutricionista. Eu acho que é quem pode trazer uma resposta mais adequada Uhum. e de forma mais sólida e persistente, né? Porque para não fazer mágica de curto prazo. Muitos pacientes chegam para mim, alguns até desavisados, né? Você me prescreve Ozempic? Logo antes eu falo, primeiro que eu não posso prescrever Ozempic, né? E segundo que não é o caminho, né? Mas assim, muita gente realmente chega já pensando em pular as etapas. Às vezes não tem tempo, né? Não sou totalmente contra, acho que depende, o médico tem que avaliar o que está acontecendo, né? Mas tem que vir com mudança de hábito, porque se não vem, não adianta nada. Eu tô com muitos pacientes que usaram Ozempic e voltaram a engordar até mais, né? Porque não mudaram os hábitos. Que Então, acho que funciona, que é mais ou menos o que a gente via, né? Na época que se prescrevia muitos inibidores de apetite, tipo sibutramina, né? Eu via uhum, pacientes que faziam uso de sibutramina, não prescritos por mim, mas pelo psiquiatra, enfim, pelo endócrino. E aí eles realmente, era muito notável a perda de peso, mas era quase a totalidade dos pacientes tinha uma evolução, como você está falando. Suspendia o medicamento, ele voltava para o dobro do peso. Porque uhum, eu acho que quando você tira aquele freio da saciedade que está sendo imposto de forma artificial, a hora que o uhum. paciente tem a fome patológica, ele não se segura, não se segura. E isso traz outros malefícios. Eu via pacientes com um nível de ansiedade absurdo, né, por essa questão da compulsão por comer. Então, ele fica segurando aquela coisa, mas é um negócio que vai entrar em erupção a qualquer momento, né? Então, eu acho que realmente não é um caminho. Não me agrada, mas como eu disse, eu não me sinto eu não acho que eu tenho competência para este fim, né? Para orientar a perda de peso especificamente para cada caso, então eu prefiro encaminhar ou para um colega endócrino, se eu achar que cabe, mas muito Claro. sempre para palestra nutricional. Assim. O legal é isso, esse trabalho em conjunto, né, que nós temos com você, lá o Instituto Barini, porque é o que faz a diferença, Sem né? dúvida. Inclusive, tem um casal que depois eu te falo quem é, né?
mas que você atende, eu também, doutor Ricardo, ele falou assim, nossa, eu adoro ser atendido por vocês três, porque parece que vocês estão sintonizados no atendimento, né? E eu achei isso muito bacana, Sem porque é o que dúvida. faz a E diferença, eu acho né? que e é o que a gente está conversando aqui. Eu acho que tem competências onde eu entendo que eu posso atuar e outras que eu não me sinto que eu posso oferecer todo o conhecimento disponível naquela área. Então, essa de orientação de perda, de orientações nutricionais específicas, né? Eu acho que não cabe. E se a gente tem a facilidade, a felicidade de contar, né, um com o outro, eu acho que tem que fazer esse trabalho de forma conjunta. Isso é muito apreciado pelo casal, sim, viu, cara? Isso aí é notável também. Isso é muito interessante e assim, eu também me sinto mais segura, né, em saber que trabalho com você, que trabalho com o Dr. Ricardo Barini, e assim, me dá um alívio de saber também que os pacientes estão em boas mãos. Porque aí o trabalho funciona, Sem né? dúvida. Porque realmente fica todo mundo falando a mesma coisa, né? Isso Sem é muito dúvida. legal. Deixa eu ver, se o pessoal tiver alguma dúvida, é só escrever aqui, tá? No balãozinho, porque eu vi que passaram algumas coisas, mas eu não consegui ler, não. Então, se vocês quiserem só escrever aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada para te perguntar. Eu acho que eu já perguntei quase tudo. Tem mais alguma coisa que você lembra? Ah, quero falar uma coisa interessante, claro que eu até Pode comentei com falar. você antes da live, né? Isso também, gente, é muito importante. A gente falou um pouquinho no início da suplementação, né? A suplementação, é lógico, o médico muitas vezes vai passar os prontos, porque não dá tempo do médico ver tudo isso, nem é realmente como fala assim, o que ele faz, né? De ficar fazendo prescrição individualizada e tudo mais. Mas o melhor é realmente ter uma suplementação individualizada, não usar muito suplemento pronto de farmácia. Porque o que eu tenho visto? Polivitamínicos, eu digo, né? Assim, que eu atendi já hoje e ontem, 2 homens com polivitamínicos. Totalmente descompensado. Porque o que acontece, né? Acaba que polivitamínicos prontos, eles têm muito de algum nutriente, de algum ativo, pouco de outros e não tá vendo individualidade. Então eu falo, lógico, se não vai passar com a nutricionista e o médico tem que passar alguma coisa, muitas vezes acaba passando isso. Mas o que eu vejo? Esses homens usando polivitamínico para sempre, o médico nem está indicando mais. E aí, às vezes, com uma carga alta até de ferro, e o homem com a ferritina lá nas alturas. Então, não pode, gente. Precisa rever, precisa passar por um profissional que vai indicar se é para continuar ou não. Porque eu estou vendo cada vez mais situações graves nesse caso, sabe? Assim, especialmente de nutrientes que quase o homem não precisa, que é o ferro, e ele usando o polivitamínico que tem ferro, Isso é né? extremamente importante você comentar. E muitos têm. Eu pego muitos pacientes também que começam a se automedicar, na verdade, que são esses medicamentos, esses polivitaminos, na verdade, eles não requerem receita médica, né? Eles têm aquele over the counter, né? Eles podem ser comprados no balcão. E muitos começam a usar porque ouviram falar, porque viram na internet, porque o vizinho está usando e deu certo. Então, É. quer dizer, não é o adequado, né? Porque as vitaminas, quando bem prescritas, né, ótimo, podem trazer um benefício, mas como você mesmo colocou, né, cara, se são equivocadas para aquela situação ou se estão sendo usadas em doses ou de maneira inadequada, elas podem ter malefício sim, né? Elas não são absolutamente inócuas. Então, Uhum. é importante ficar lembrando porque é uma situação que a gente vê na realidade. E tem até uma frase que antes a gente falava muito assim, você é o que você come, né? E hoje a gente sabe que não é só isso, é o que você metaboliza, é o que você absorve, e o mesmo vale para suplemento, né? Então, assim, um caso também, outro de paciente com diarreia, uma diarreia absurda, que ele ia 4, 5 vezes no banheiro e tomando um monte de suplemento. Não pode. Olha o que ele está fazendo com o intestino dele, né? Assim, não tinha condição alguma de ele ficar usando, especialmente o zinco, que você sabe bem, né? Que é bem difícil a absorção, com uma Uhum. diarreia, né? Então eu falei, ó, pode parar tudo, eu vou te dar uma coisinha para o seu intestino e a gente vai modificar a alimentação. Nossa, mas eu estou tratando fertilidade, então, no seu momento é só isso. Isso você já está tratando sua fertilidade, você parar a diarreia, né? Então, esse é o ponto, da onde que a gente precisa ir, né? Às Sim. vezes. E aí eu dei uma coisa que chama butirato, que é para tentar restaurar aí a microbiota dele, junto com a alimentação, tirando um monte de coisa, tirando, fazer uma dieta food map, que é uma dieta específica.
Enfim, é bem, né, individual mesmo e a gente precisa pensar em tudo isso quando vai aplicar, né, no paciente. Sem dúvida. É, Super importante. é, isso mesmo. Ó, da minha parte eu perguntei tudo. Eu Veja tô se tem olhando mais alguma aqui e coisa. eu acho que a gente esgotou. Na verdade, eu não estava nem vendo, mas acho que a gente naturalmente foi tocando aqui nos assuntos que eu queria levantar com É, você. é isso que eu vi mesmo. Mesmo as perguntas, elas foram. Ó, tem aqui uma pergunta, peraí. É da Érica. Morfologia 1%. É possível aumentar de alguma forma ou somente FIV? Então, na verdade, tem que ser investigado, né? A queda de morfologia, né, que é um dano de um dos parâmetros seminais, ela pode ser devida a diversos fatores. Alguns a gente colocou aqui, então às vezes pode responder a uma suplementação vitamínica, se é um déficit. A causa reversível mais comum no homem costuma ser varicocele. Então, varicocele é o que eu expliquei, né? São as varizes escrotais. Mas a varicocele ela tem uma incidência na população geral masculina de cerca de 15% dos homens. Mas nos homens com infertilidade primária, isso aí sobe para 35%. Nossa. Isso são aqueles que nunca engravidaram, né? Os homens com infertilidade secundária, que já tiveram uma gestação e não conseguem alcançar a segunda, 80% a 85%. Então, a causa de infertilidade masculina muito, muito importante. Então, ela tem que ser devidamente avaliada por alguém que tenha experiência em examinar, porque a base do diagnóstico da varicocele é o exame físico. Então, por mais que tenha ultrassom, etc., o ultrassom ele é um complemento para o diagnóstico, tá? Então, no caso da pergunta da Érica, né? O ideal seja que ele passe por uma avaliação urológica completa, né? Para ver hábitos alimentares, peso, exame de varicocele e, eventualmente, tentar reverter ou aumentar esse percentual de morfologia. Na falha de aumento de percentual de morfologia, uma das opções realmente é recorrer à fertilização in vitro com ICSI, né? Uhum. Mas aí depende de caso a caso. Não é E aí, o contrário não é verdadeiro, né? Para que fique claro, não é o fato de ter 1% de morfologia que torna o paciente estéril, né? O que acontece é que ele possivelmente pode enfrentar uma dificuldade maior para ter uma gestação espontânea, mas não que ela não possa ocorrer, né? Então depende muito do contexto do casal também, enfim, tempo de infertilidade, reserva ovariana, né? Então, Precisa de tudo uma isso tem que boa ser avaliado. avaliação clínica, Sem né? dúvida, para Para saber se é reverter. indicação de um tratamento ou não. Os pacientes, muitas vezes, quase que a totalidade dele viam ao meu consultório com um espermograma na mão, e o que o casal geralmente espera é que eu olhe o espermograma e fale, não, você vai engravidar, você não vai engravidar. Uhum. E aí o que eu comento com eles é isso, quer dizer, para dar uma resposta dessa, teria que ter uma bola de cristal. O Uhum. análise seminal, ela é uma peça do quebra-cabeça, Uhum. né? Eu costumo dizer, com o meu público, né? Eu estou geralmente falando para o homem, eu falo, cara, isso aqui é o seu time de futebol, é o time que você está entrando no campeonato. Então você pode me mostrar a sua escalação e eu falo que você está com um time excelente. Mas isso não basta, não quer dizer que você vai ganhar um campeonato. Tem uma série de outros fatores. Assim como Uhum. você pode mostrar uma escalação que está meio, às vezes não está ideal, e você chega lá e pega a taça. Então, é isso que a gente vai tentando fazer, é melhorar o time, né? Dentro das nossas possibilidades. E na hora que entende que o time realmente não está progredindo, usar outros artifícios. Então, é essa a visão mais real que tem que ser do espermograma, né? Não é o preto e branco. Na verdade, tem um cinza aí na história e que depende de uma série de outros fatores, Uhum. inclusive a parceira, claro. Inclusive a parceira, que é o que eu falo para ela também, inclusive o parceiro. A Então, gente tem que ver os dois. sem dúvida, sem dúvida. Ah, Sem dúvida. tem mais uma pergunta aqui do Caio. Podem explicar os termos exame da parte masculina, morfologia de Kruger, DNA espermático? Nossa, aí ele caprichou, hein? Bom, Vê se você consegue resumir. exames da parte masculina são vários, na verdade, viu, Caio? Assim, eu poderia dividir didaticamente para você em exames laboratoriais, exame físico e exames de imagem, tá? Então, o exame físico seria o exame, de fato, né, pelo médico, no qual eu comentei que a gente consegue avaliar a presença de varicocele, se o paciente tem testículos normais, não tem nenhuma anomalia, se tem cirurgias prévias na região genital ou que possam impactar a fertilidade. Exames de imagem, geralmente pode usar um ultrassom com Doppler para ver se tem varicocele, ver tamanho de testículo. Em algumas situações a gente pode pedir uma ressonância magnética para ver próstata, para ver vesículas seminais. E os exames laboratoriais envolvem uma série deles, como eu disse, o mais importante certamente é a análise seminal, mas muito frequentemente eu completo com perfil hormonal completo. Para alguns casos a gente pede cariótipo, né? Pacientes com abortamento recorrente, pacientes com falha de tratamento anterior ou que tem antecedente familiar de uma malformação, né, na família.
pacientes com uma oligospermia grave. Então, vários exames compõem essa avaliação. E dentro da a avaliação do DNA, né, a fragmentação do DNA espermático, ele faz parte da análise seminal que nós fazemos quando a gente já está pensando em propor uma investigação mais profunda do casal, né? Acho que não é para todo mundo, mas no casal que realmente já está buscando uma resposta, que é candidato às vezes a fazer um tratamento de reprodução assistida, ou está decidindo, né, se vai para um tratamento de reprodução assistida, é um exame que eu considero fundamental. Ótimo. Essa foi caprichada. Tem mais aqui, ó. Doutor Ricardo, vocês falaram de microbiota, minha internet está instável. Nós falamos de microbiota no sentido assim da suplementação, que precisa estar com uma microbiota adequada para que realmente consiga absorver os nutrientes de uma suplementação, porque não adianta gastar muito dinheiro com suplementação se não está funcionando o trato gastrointestinal. Acho que foi mais nisso que nós falamos, né, de microbiota, mais nesse sentido, não é? Olha, tá dando o nosso tempo aqui, acho que foi ótimo. Respondemos várias perguntas. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Ou não, acho que passou rápido, agora que eu vi. Passou mesmo. Mas foi super para mim, já aprendi um monte de coisa aqui. Eu também, fiquei super feliz. Adorei. E para mim só reforça né, primeiro a importância, né, da orientação nutricional e que ela, na verdade, ela tem desdobramentos muito importantes. A boa nutrição acaba impactando não só na ingestão, né, de antioxidantes, mas na perda de peso, em outros hábitos que vão favorecer, vão desinflamar o corpo, vão refletir nos gametas. Então isso é muito importante. E para mim só reforça aí a importância da nossa parceria, dessa multidisciplinaridade no tratamento do casal infértil, né? Porque, como eu disse, todo mundo quer a pílula mágica, quer a simplificação da coisa, quer o sim ou não. E, infelizmente, é longe disso, né? Eu sempre falo para os casais, vocês imaginam se é difícil tratar um indivíduo, imagina dois. E que eles são uma combinação única, quer dizer, não adianta comparar com o vizinho, com o amigo, com o irmão. Não existe outro casal. O casal é único. E se mudar o cônjuge é outro casal, se o casal envelhece é outro casal. Então, é único. É um casal naquele momento. Então, não tem como ficar mais único que isso. Então, se a gente não tem um olhar muito especial, né, para eles, cara, então acaba que pode deixar de oferecer o melhor. Então, é nesse sentido que eu acho que é extremamente importante que a gente tenha esse trânsito, né, fácil, né, entre nós. E eu fico muito feliz de trabalhar com um profissional tão competente como você. Então, novamente, aproveitando e me despedindo, muito obrigado pelo convite. Aí foi um prazer conversar com você. Adorei também, ótimo. Podemos fazer mais vezes, porque tem muitos assuntos, né? Apesar que parece que é só a fertilidade masculina, mas é muita coisa que envolve, né? São muitos assuntos. Você foi falando, eu já fui lembrando de mais coisas. A gente deixa para uma próxima live. Eu te agradeço muito, também adorei. E aí, essa live, gente, vai ficar gravada aqui no Instagram e vai também para o YouTube, tá? E depois o pessoal do marketing vai colocar aqui certinho os links e tudo. Certo? Então, boa noite para todos. Boa noite, Ricardo. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado você, Carita. Um beijão, bom resto de semana. Foi um prazer. Tchau.